Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das faculdades trilógicas KEP Pacheco. Nós estamos trazendo hoje para a nossa campanha a doutora Heloísa Coelho. Ela é cirurgiã dentista formada pela USP, Universidade de São Paulo, em 1983. Ela foi treinada em psicanálise integral, trilogia analítica de Norberto Kepp, em Nova York, Paris, Lisboa e São Paulo. Ela tem 42 anos de prática clínica internacional, no Brasil, Estados Unidos e Europa. E ela desenvolveu com a colega a doutora Márcia Sgrinelli, sob supervisão da doutora Cláudia Bernhardi de Souza Pacheco, a odontologia psicossomática trilógica, que é uma ciência nova que ela difunde em 9 países, através de TV, rádio, publicações, cursos e palestras. Então, seu mais recente livro é esse aqui, Como Preservar Seus Dentes Naturais. Então, é um livro que fala da odontologia psicossomática trilógica, o método de tratamento e prevenção das doenças bucais, que vê o cliente como um todo, um ser integral, corpo e alma. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, que aqui na contracapa, ela escreve o seguinte, veja bem, este livro tem a intenção de esclarecer a inversão psíquica descoberta por Kepp em 1977, a qual dominou a odontologia, bem como os demais setores da civilização. Então, veja, ela já fala aqui da inversão, que é justamente o assunto que nós estamos tratando, né? Vamos juntos desinverter o Brasil, né? Então, doutora Heloísa, bem-vinda ao nosso programa aqui, e eu gostaria de saber o seguinte, a senhora fala muito que as emoções negativas geram doenças psicossomáticas, né? Cáries, bruxismo, etc. A senhora podia explicar um pouquinho isso? Olá. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a trilogia analítica. Eu comecei a fazer terapia quando eu estava no último ano de faculdade. E é interessante que eu comecei a aprender sobre questões psíquicas, né? A psicanálise integral. E aí eu fui estudar os livros o livro da doutora Cláudia, A Cura pela Consciência, o livro A Medicina da Alma, do Dr. Kepp, e com outros dentistas, a doutora Márcia, tinha também a doutora Maria Silvia, nós começamos a aplicar esses estudos, essas pesquisas científicas na odontologia. E nós percebemos isso, que essa parte emocional é determinante das doenças bucais, o fator psíquico emocional. E isso é muito simples de entender, porque toda vez que nós temos raiva, ou angústia, ou ansiedade, sem perceber, sem conscientizar, sem controlar, nós secamos a boca. E a saliva é fundamental para a saúde da boca, tanto dos dentes como da gengiva, no geral, das mucosas. A saliva é composta por 99% de água, um elemento neutro. Então, é a saliva que mantém a saúde bucal. E a raiva, angústia ou ansiedade, os 3 fatores negativos não conscientizados secam a boca. E aí, dessa secura, se a pessoa ficar muito tempo com a boca seca, ou exageradamente com a boca seca em pouco tempo, já afeta toda a boca.
o que pode acontecer? Cáries dentárias, aftas, formação de aftas, aquela candidíase, né, chamada sapinho, popularmente, e doenças da gengiva, inflamação da gengiva, além do mau hálito de fundo emocional, causado por essa secura de boca assim, muito brusca, né? Então é isso. Como nós observamos isso? Já tem uma pesquisa na odontologia que revela que as crianças, na primeira infância, na primeira fase da infância, de 1 a 6 anos, a fase anal sádica, que corresponde a 3, 4 anos de idade, é a época que a criança tem mais cáries dentárias e erosão. É um desgaste, né, nos dentes. É nessa fase, 3, 4 anos. E coincide com a fase mais agressiva da criança. Então, que ela tem mais birras. Essa fase de 3, 4 anos, geralmente ela briga mais na escola, né, com as coleguinhas, né, às vezes morde. Né? Então, elas têm mais cáries. E na odontologia, não se fala sobre essa questão emocional. Então, eles ficam questionando, nossa, mas será então que nessa idade não escovam bem os dentes? Ou será que consomem mais açúcar? E não é nada disso, é emocional. É emocional que causa essas cáries dentárias. E o que explica isso? Como tantas pessoas que escovam muito bem os dentes, não consomem muitos carboidratos refinados, às vezes nem consomem açúcar, né? Como que elas formam tantas cáries? Como? É pelo emocional. Então, as pessoas muito raivosas, muito tensas, muito nervosas, é que formam cáries dentárias. E como é que trata isso, doutora? Então, conscientização. Nós temos que perceber que todo ser humano, nós todos, nós temos a questão da raiva, sentimentos negativos, né? Sentimentos contrários ao amor, que é a raiva, ou às vezes a gente está mais angustiado, mais ansioso. O excesso de medo também afeta a boca, né? Então nós temos que nos sentir, nós temos que perceber quando nós estamos com esses maus sentimentos para conseguir controlar. Agora, na prática, o que eu posso falar é que eu sou formada há 42 anos, né? Eu tenho uma experiência clínica não só do Brasil, eu trabalhei nos Estados Unidos, em Lisboa. Eu sou médica dentista, trabalhei lá 8 anos e meio. Doutora Márcia e eu, e doutora Maria Silvia também, nós tivemos 6.000 clientes em Lisboa e depois voltamos para o Brasil no final de 96. Então, o que a gente observa na prática? Nós atendemos vários clientes, uns 60 clientes, mais ou menos, que fazem essa terapia trilógica de conscientização. E esses nós acompanhamos, eu acompanho toda 40 anos que eu acompanho, né, a saúde bucal deles. É impressionante que com terapia, e mesmo também alunos da Millennium, alunos da FATRI, que tem alguma conscientização, eles reduzem formação de cáries dentárias, inflamação de gengiva, de doenças bucais, com a conscientização. E também, no nosso grupo, havia antigamente 48 crianças que elas foram criadas num ambiente menos estressante, né? Um ambiente que seria as residências trilógicas, né? Então, elas faziam terapia, os pais faziam terapia, essas crianças tinham um grupinho também, grupo terapia. E o que aconteceu com essas crianças? Elas tinham muita saúde. Cáries dentárias praticamente não tinham. Então, mostra que o que faz a diferença de umas pessoas para as outras é a conscientização. Quanto mais a pessoa aceita a consciência, ela se sentir, ela se perceber, principalmente ela mesma, como ela é no interior dela, ela aceitar o que ela consegue ter mais saúde, uma grande imunidade, e aí não vai ter problemas bucais. E também doenças em geral, né?
Então, muita gente que leu esse livro aqui, eu faço, doutora Heloísa, leituras terapêuticas aos sábados, gratuitas, né? Para as pessoas, para ajudar as pessoas. E nós lemos esse livro da senhora, lemos o livro A Cura pela Consciência, lemos o livro A Libertação, do Dr. Kepp, e as pessoas falam que melhoraram de sintomas que tinham, inclusive com a leitura desse livro, que elas não tinham ideia que, por exemplo, a raiva descontrolada assim iria causar doença dental, né, nelas. Acho que ninguém tem essa ideia, né, doutora? Então, as crianças precisam saber disso, né? Que quando estão com raiva, estão na birra, dando contra, né, ao bem, né? Elas podem ter dor de cabeça, dor de barriga e pode formar cárie dentária, né? É importante saberem disso. Agora, o que eu acho interessante é que o nosso primeiro livro nós publicamos em São Paulo em 98 e nós já falávamos dessa questão psíquica emocional. Essa é a maior inversão da odontologia atual, de não reconhecer que esse fator emocional, psíquico, é o determinante. Então, na odontologia, o que nós aprendemos? Só essa questão fatores externos, por exemplo, escovação, tem que escovar bem os dentes, e a alimentação, né? Assim que acabar de consumir um carboidrato refinado, tem que escovar bem os dentes, né? Então, o fumo causa secura de boca, também forma cáries, além de doenças da gengiva, né, doenças periodontais, são fatores externos, né? Mas eles nunca aprendemos nada sobre o principal fator, que é o emocional, né? Então, as pessoas tendo essa consciência, vai diminuindo a formação de cárie. Agora, o que eu acho interessante na odontologia, como nós começamos a publicar em 98, né, o primeiro nosso livro, já admitem o estresse emocional como fator, um dos principais, em algumas doenças, como, por exemplo, aftas. Em 2014, já publicaram que o emocional é o que mais pesa. Antigamente falavam que aftas é multifatorial, mas agora falam do emocional. Doenças de gengiva também falam muito do emocional atualmente. Porém, qual que é a diferença do nosso conhecimento trilógico, da nossa experiência clínica, em relação a esses dentistas, pesquisadores, que já admitem a questão do estresse? Qual que é a diferença? É que, no geral, não sabem qual a causa do estresse emocional. Esse que é o problema. Eles vão falar que é excesso de trabalho, vários fatores externos também. E toda a nossa saúde, também a nossa doença, vem tudo do nosso interior. Então, o estresse emocional, a causa principal é no nosso interior, é essa falta de consciência. A pessoa fica na censura, né? Não quer lidar com os problemas, não quer se sentir. Então, é uma diferença enorme. Quando a pessoa começa a perceber que ela queria problemas na vida dela, ou ela também saber lidar com os problemas dela, ela conseguir ter força para lidar, resolver problemas, porque nossa vida nesse planeta tem muitos problemas sociais também, né? As doenças orgânicas são sempre psicossociais. E como nós vamos conseguir ter saúde num planeta tão desequilibrado, tão invertido? Através de terapia, para trabalhar com as nossas emoções. Porque são as nossas emoções não controladas que vão nos causar as doenças orgânicas. Então, é muito importante entender que o estresse vem quando a gente foge da consciência, quando a gente não quer lidar com nada, quer ficar na alienação, né? Quer ficar longe de si próprio, né? Então, a conscientização é fundamental para a saúde. Então, a senhora mencionou que, por exemplo, alunos, eu me lembro que a senhora falou que alunos que estudaram na Millennium,
a senhora falou escola de línguas, né, na Millennium, que tem melhor saúde bucal, né, melhoraram nessa saúde. Por que isso que a senhora acha? Então, é essa questão da lidar com estresse, né? A doutora Cláudia tem escrito no livro A Cura pela Consciência, ela cita vários casos, e aos alunos da Millennium acontece a mesma coisa. É interessante, ele vai estudar na Millennium, vai estudar na FATRI, né? Aí ele não muda nada na vida dele, não mudou de trabalho, não mudou de casa, de país, não mudou de relacionamento, não mudou nada. Mas ele se curou de várias doenças. E também deixou de formar tantas cáries, né? Quando formava. Então, o que acontece? Qual foi a diferença? Se ele não mudou nada de fatores externos. Foi uma mudança interna. De ele começar a ter contato com ele mesmo. Aí ele se sentir, se perceber. Aí ele consegue deixar de projetar tanto, né? De deixar de se ver vítima de tudo, de culpar os outros, culpar a sociedade, culpar fora os problemas que ele tem. E ele que está escolhendo a vida dele, né? Agora, a nossa vida é resolver problemas. Então, ele aprende a lidar com os problemas. Não adianta, né? A nossa vida é essa. Então, o que acontece? Quando ele começa a aceitar a consciência, ter essa interiorização, ele vai tendo mais imunidade e mais saúde. É isso que acontece. É a conscientização. Esse método do Dr. Kepp, né, da pessoa ter contato com ela mesma. Esse autoconhecimento. Aliás, eu indico para todos os meus alunos o curso Gestão de Conflitos, que é formidável para a pessoa ter esse autoconhecimento e aí conseguir lidar com tantos problemas psicossociais. Né? Por isso que chama curso terapêutico, né? Olha, doutora, eu queria fazer uma pergunta. A senhora falou que a odontologia, né, ela vê muitas causas no exterior do estresse, né? Isso não é uma inversão também? Não vê no interior, Sim, vê no exterior? É uma inversão de não reconhecer que a principal causa das doenças bucais está no interior do ser humano, né? São fatores emocionais, psíquicos emocionais. Essa é a principal inversão. A segunda grande inversão na odontologia é não reconhecer o grande valor dos dentes naturais. E para entender é muito simples. Pergunta para uma criança, né, o que ela entende? O que é dentista? Dentista é para tratar de problemas. Se a pessoa já formou uma cárie, tem que restaurar. Dentista é para salvar os dentes, para tratar dos dentes naturais. Hoje em dia, dentista é mudar os dentes naturais ou tirar, ou faz um monte de procedimentos, eles chamam de estética, porém tiram a estética. Porque dentes naturais não existem mais bonitos. A beleza máxima é divina, é os dentes naturais. Então, o nosso trabalho dessa odontologia trilógica, né, baseada na psicossomática trilógica, é conservar os dentes naturais. Tem até um dizer do Dr. Kepp que fala, né, que o bem, por menor que seja, é sempre um bem. Então, sempre que possível, eu salvo uma raiz, porque é um bem. E ela é um implante natural. Vai tirar isso para pôr uma coisa artificial, que é o implante dentário, que vai causar vários problemas, porque é muito antinatural. Então, o dentista, todos precisam também compreender, não só os clientes, os dentistas também. Nós temos que compreender que todos nós temos o que se chama telmania, a mania de querer ser um deusinho. E não dá para comparar nada que nós dentistas fazemos já em relação ao que Deus faz. Então, desde criança, nós temos que compreender que os dentes naturais são valiosíssimos e nós temos que, o ideal é morrer com eles. Se a gente vivesse até os 200 anos de idade, os dentes foram feitos de uma maneira tão resistente
que deveriam continuar. Eles resistem a incêndio, né? Altas temperaturas, os ossos terminam primeiro, né? Desaparecem, né? Se desintegram. Os dentes continuam. Depois que a pessoa morre, os dentes continuam. Se sai um dente de leite, um dente permanente, fora da boca, eles continuam. Não forma cárie, nada. Eles continuam. Eles são divinos. E nós recebemos esse grande presente, né? Que é os dentes, o cartão de visitas da nossa face, né? É impressionante como é importante a beleza dos dentes naturais. Isso é importante para mastigação, para fala, né? Tem vários, eles são muito importantes. E essa odontologia atual está contra os dentes naturais, infelizmente. Então, todo ser humano precisa perceber isso. Antes, até o siso, os dentes do siso, eu faço tratamento canal para salvá-los. Ele não está mais na boca. Deus não faz nada a mais. Deus faz tudo que é necessário. Então não tem nada demais no corpo, né? Então nós temos que salvar tudo que é divino. E aí essa é uma grande inversão do ser humano. Achar que vai ficar mais bonito os dentes fazendo vários procedimentos. E aí, isso é importante que o Dr. Kepp explica. Todas as intenções são duplas. Então, antes de você querer clarear seus dentes, fazer lente de contato, colocar implantes, fazer isso, aquilo que estão fazendo, tem que pensar, a primeira ideia que a gente tem, eu vou ficar com os dentes mais bonitos, melhores. Mas a outra intenção escondida é que a pessoa quer se corromper, ela quer estragar o que ela tem de bom, ela quer estragar o que ela tem de saudável e bonito. Então tem que tomar cuidado com essas tentações que a gente tem para estragar o que a gente tem de bonito e belo, que é o divino. Não dá para... Todo mundo sabe, né? Meus dentes são naturais. Por que eu tenho, com 64 anos, meus dentes são naturais? Porque eu faço terapia há 42 anos. Então eu consigo manter minha saúde, eu não estraguei meus dentes. E aí eu mantenho natural. São mais escurecidos, que quando eu era jovem eram mais claros. Mas faz parte da natureza. A beleza também tem essa questão, muda um pouco os tons, mas são naturais. Não tem mais bonito que isso. Os seus dentes dá para tirar fotografia, para fazer propaganda. Então, graças a essa terapia, né? Que aí eu não estraguei. Agora, doutora, eu queria fazer uma última pergunta. Sim. Como que a senhora acha que pode fazer para desinverter essa questão na odontologia? Eu acho que é isso, reconhecer o valor dos dentes naturais, principalmente, e a importância do emocional. Então, eu acho que é o que nós estamos fazendo, né? Essa conscientização, que o corpo é muito importante, a gente cuidar do corpo como eles são, né? Aceitar o corpo. A doutora Márcia também explica, e também, né, claro que é trilógico, nós temos que questionar essa insatisfação que o ser humano tem. Ela é do nosso interior. Nós somos tão contra tudo que a gente nunca está satisfeito com o que tem, com o corpo, principalmente as mulheres, né? As cirurgias plásticas estão em primeiro lugar no Brasil. Mas por que ela quer mudar tanto? E agora tem essas chamadas harmonizações faciais, estão virando um Frankenstein, né? Para que mudar isso, mudar aquilo? E também não aceitam a velhice, né? Com a idade, assim, o que acontece? Elas estão ficando cada vez mais feias, assim, vai deformando, deturpando. Olha, a beleza, a verdadeira beleza, mesmo do corpo, ela vem do interior. Se a mulher quer continuar sendo bonita, é claro, a moça bonita é a mais bela. Depois ela vai perdendo um pouco, mas se ela quiser conservar a beleza que Deus fez para ela tem que ser bondosa. Ela tem que ter atitudes corretas, de generosidade, de caridade, fazer o bem para o próximo. É isso que vai mantê-la bonita, saudável, tem uma luz, né? Essa energia, essa energética da beleza, da simpatia, é
da bondade, da ação do bem. Então, pode ficar o dia inteiro fazendo um monte de procedimentos aí, acho que se embelezando, a beleza principal vem do interior. Então, temos que fazer o bem, né? Para ter saúde e não ficar os velhinhos feios, né? Continuar Exatamente. a beleza. Doutora, muito obrigado. Vamos juntos desinverter o Brasil, então, né? Vamos desinverter o Brasil, que o Brasil tem um sorriso, os dentes são maravilhosos, são muitos tipos que Deus faz, né? Várias formas. Não estraguem seus dentes, os seus sorrisos são maravilhosos. Quanto mais natural, mais bonito. Mantenha seus dentes naturais. Obrigado, doutora.